Nós sempre temos que ser guiados pelo Senhor. Nós temos que pedir direção ao Senhor. Aí a vitória será certa. O sobrenatural virá sobre nossas vidas. Porque nós estamos pedindo para o Todo-Poderoso direção. Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês que está em 2 Reis 3, do 1 ao 24. Aqui fala sobre o início do reinado do rei Jorão sobre Israel. Jorão foi o 9º rei de Israel e ele reinou por 12 anos, 870 anos antes de Cristo. Então, eu quero falar sobre essa passagem, essa história do rei Jorão. Vamos compartilhar a palavra. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano do rei de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava os seus tributos ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe. Josafá respondeu: irei, sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Edom, após 7 dias de marcha. Não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Esse disse:
assim diz o Senhor: façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor: vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como seu gado e seus animais. Mas isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de águas e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. Quando todos os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para lutar contra eles, convocaram todos os que estavam aptos para a guerra, desde o mais novo até o mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram de madrugada. Quando o sol raiou sobre as águas, viram que as águas diante deles estavam vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, moabitas, é hora de pegar os despojos. Mas, quando eles chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram deles. Os israelitas estavam na terra, entraram na terra e também aí mataram os moabitas. Glória a Deus. Então aqui nós vemos o início do reinado de Jorão. E Messa, ele se aproveitou dessa troca de reinado e se rebelou contra o rei Jorão e decidiu não pagar mais os tributos que era para ele pagar. Aí Jorão convocou seus aliados e foram para a guerra. E sobre isso eu quero falar essa noite com vocês. O título dessa ministração: ser dependente e obediente a Deus nos levará à vitória. Grave isso, nós devemos gravar isso em nossas mentes. Ser obediente e dependente a Deus nos levará à vitória. Eu quero falar sobre 4 pontos. O primeiro ponto é o perigo de seguirmos na direção errada da vida se não pedirmos a direção a Deus. Isso é um perigo que nós corremos, de nós não ser obediente e não pedir a direção de Deus. Lá no versículo 9, Jorão era o rei de Israel e saiu à guerra junto com Josafá, rei de Judá, contra os moabitas. Então eles saíram à guerra. Jorão estava desviado dos caminhos do Senhor, exatamente como seus pais Acabe e Josabel. E quando partiram para a guerra, Jorão dá direção para eles do caminho do deserto de Edom. Ali eles já agiram por conta própria. Jorão já agiu por conta própria. Jorão estava... Aí já começaram errado, sem a direção de Deus. Foram pelo lado sul, pelo deserto, ao invés de irem pelo lado norte, que seria o caminho correto. Olha, irmãos, a gente não pedir a direção de Deus, nós vamos ter uma grande chance de ir pelo caminho errado. Então, ao final de 7 dias de marcha, veio o cansaço, a sede, a fome e também o desânimo, as consequências.
de nós seguir o nosso próprio caminho. O deserto normalmente é sinônimo de situações difíceis, escassas e de grandes provações na vida de quem quer que seja. A gente sabe que o deserto, ele é muito complicado. E muitas vezes nós passamos pelo deserto. Mas se nós estarmos com Deus, na direção de Deus, nada nos atingirá. Jorão até foi corajoso no início, pois era o incentivador da guerra. Mas se acovardou no final. Ele iniciou corajoso e no final ele se acovardou. Esta é a valentia da carne do velho homem, que se apoia apenas no braço carnal e não no Deus que ressuscita os mortos. Isso é a consequência para quem age sobre os seus braços. Jeremias já havia advertido sobre essa maldição do homem confiar em seus braços. Jeremias 17:5 fala o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o que confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. E aí vem a consequência de quem pratica isso. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada aonde ninguém vive. Olha a consequência, irmãos. A Bíblia também diz: há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Muitas vezes nós achamos que o caminho é o certo, mas esse caminho nos levará à morte, ao sofrimento, à dor. Olha a oração de Jeremias. A oração de Jeremias traz uma grande verdade. Em 10:23. Eu sei, ó Senhor, que a nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Jeremias sabia que precisava de Deus para planejar seu caminho e dirigir os seus passos. Caminhar, nesse caso, tem a ver com estilo de vida, um modo de viver. Então nós temos que entender que nós temos um estilo de vida. Nós temos que pedir isso a Deus, nos ajuda nessa caminhada. Nós queremos ter um estilo de vida, o nosso comportamento é um estilo de vida. Mas se o caminho que escolhemos não deu certo, então devemos ser humildes e permitir a Deus mudá-lo. Irmão, se nós estamos caminhando por caminhos errados, nós temos que se humilhar, ser humilde, se prostrar diante do Senhor. Me dá uma direção, Senhor. Eu não quero ir por esse caminho está me fazendo mal. Mas nós temos que ser humildes e pedir ao Senhor. Para isso devemos pedir sabedoria ao Senhor, para que sigamos pelo caminho certo, porque Deus quer dar sabedoria a quem deseja e busca. Olha o que diz em Tiago 1:5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Deus quer que nós pedimos sabedoria a Ele. Ele não vai nos repreender. Bem pelo contrário, Ele fica feliz porque nós estamos declarando que nós somos dependentes dEle. Amém? É essa sabedoria de Deus que faz toda a diferença na hora de nós tomar uma decisão por qual caminho iremos andar. Sabedoria do Eterno. A sabedoria vem da oração e pelo auxílio de Deus. Por isso devemos pedir sabedoria do nosso sábio e todo-poderoso. Somente Ele nos mostrará o caminho correto. Segundo ponto,
Deus tem a direção certa para quem deseja vencer. Se eu e você, irmãos, queremos vencer, Deus, Ele tem a direção certa. É o Senhor quem sabe para onde devemos ir, ou investir, ou estabelecer-se. Há muita gente perdendo tempo quando diz que não tem tempo para Deus. Quando nós falamos isso e pensamos isso, nós já estamos perdendo tempo. Porque nós devemos dar todo o tempo para o Senhor. Todo o tempo tem que ser dedicado ao Senhor. Isso é uma desculpa quando nós falamos, eu não tenho tempo para o Senhor. Eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Quando nós praticamos isso, nós já estamos perdendo tempo. Quando nós estamos pensando nisso, nós já podíamos estar orando. No versículo 11, Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Notamos que o rei Josafá sabia que se houvesse um profeta do Senhor, era com ele que estaria a palavra do Senhor. Assim nós temos que ser profetas de Deus. A palavra do Senhor tem que estar com nós. Nós somos profeta de Deus, meus irmãos. A palavra ela tem que andar junto com nós. Nós temos que buscar a palavra. Tem muitas pessoas aí fora sedentos pela palavra. E nós somos os profetas do Senhor. E Deus, Ele quer nos usar. Deus fala com quem Ele escolheu para representá-lo. Com quem é fiel e obediente. Você é um escolhido de Deus. Jorão era fortemente influenciado pelo paganismo, uma maldição de sua mãe Josabel, que era uma pagã, ela adorava muitos deuses. Portanto, não foi dele a ideia de consultar o Senhor, razão pelo qual o profeta Eliseu o desprezou e o ridicularizou, por ele estar afastado de Deus e vivendo no pecado, adorando outros deuses. No versículo 15, depois de trazer o profeta Eliseu, havia outra exigência para Deus operar. Trazei-me um músico ou um arpista. Era alguém que louvava a Deus. O louvor e a adoração são excelentes caminhos para a verdadeira adoração. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Salmos 23, 22, 3. Olha o que o salmista Davi fala. Tu, porém, és santo e está entronizado sobre os louvores de Israel. Portanto, meus amados, Deus habita no meio dos louvores. O louvor, ele deve estar presente em nossas casas. O louvor, ele deve estar presente dentro dos nossos carros. O louvor, ele tem que estar presente em nossas bocas. Porque Deus habita no meio dos louvores. Deus opera milagres nos meios dos louvores. Então, tudo em ordem, Deus falou: cavem muitas covas nesse vale. Terceiro ponto: cavando covas no deserto e no vale, só pela fé. Só pela fé, meus irmãos. Quem sabe o que é um deserto? Cavar covas no deserto só pela fé. Muitas vezes nós vivemos no deserto e nós temos que cavar covas só pela fé. No versículo 16,
A ordem de Deus foi que eles deveriam cavar muitas covas naquele vale. Então Deus ordena: cavem muitas covas. Vale é uma planície entre montes. Aqui nós temos o Vale dos Sinos, que é rodeado por montes. Isso é um vale. Nós estamos num vale quando nos sentimos cercados por grandes obstáculos ou barreiras. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Mas quando nós temos Deus do nosso lado, nós pedimos direção para Ele, nós superamos esse deserto e saímos com a vitória, porque Ele nos concede a vitória. Mas Deus ordenou para aqueles reis a cavar as covas naquele lugar seco, desolado e sem perspectiva alguma. Mas para que serviram aquelas covas? Seriam como piscinas naturais onde a água deveria ser armazenada quando ela chegasse. Então era necessário aquelas covas. Às vezes não faziam nem ideia para que servia aquelas covas. Talvez até eles achassem que essas covas seriam para enterrar eles. Elas seriam para salvar a vida e a reputação deles. As covas tinham que ser cavadas pela fé. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós cavamos covas pela fé. No versículo 17, pois o profeta já havia avisado: não sentirei vento nem verei chuvas. Isso é o sobrenatural de Deus. A fé é confiar em Deus. Nós não enxergamos, mas ela virá. Sentir e ver são reações naturais e a fé não depende delas para avançar. Nós não precisamos ver para ter fé. Nós não precisamos ver para nós ter fé. Quem irá cavar covas no deserto hoje? Somente pessoas que conhecem a Deus, eles são obedientes e confiam naquilo que os seus olhos não veem. São pessoas que vivem pela fé e que já aprenderam a discernir a voz do Espírito Santo. Então essas pessoas que irão cavar as covas. E essas pessoas que irão cavar as covas? Pela fé, irmãos. Então Deus irá transformar aquele vale abrasador num oásis, se as covas fossem abertas. Mas mesmo cansados, sedentos e desanimados, era preciso cavar o máximo possível sem desistir. Era necessário. Era uma questão de sobrevivência. Nisso percebemos a importância da parceria, ou seja, nós cavamos as covas e Deus vem com o sobrenatural e envia água sobre nossas vidas. A realidade em nossa volta, seja na família, nos negócios, na vida pessoal, só será mudada se fizermos o que Deus nos direcionar a fazer. Só assim será mudada, irmãos. Quarto ponto. A vitória só será daqueles que cumprem a vontade de Deus. Tremendo, né? A vitória só será daqueles que cumprem a vontade de Deus. Muitas vezes a vitória não está chegando em nós e nós começamos a fazer uma análise das nossas vidas, das nossas atitudes, e nós começamos a ver que nós não temos cumprindo a vontade de Deus.
Nós não temos obedecendo a voz de Deus. Obedecer a Deus tem, de certa forma, um custo muito caro, mas o resultado final vale muito a pena. Depois de ouvir a palavra de Deus em meio aos louvores, cavar as covas sem discutir e cumprir os deveres anteriormente exigidos, a vitória sobre os moabitas viria de modo sobrenatural e sem perdas de vida humanas ou prejuízo natural. No versículo 20, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas sobrenatural de Deus pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Olha o sobrenatural de Deus agindo. Ofertar é uma forma de adorar a Deus. Quando nós ofertamos, que nem o Felipe falou, nós estamos adorando a Deus. Na verdade, esse ato abriu as comportas das bênçãos de Deus. Como falamos antes, a ordem de Deus cavar covas visava preparar o terreno para receber a água, que viria repentinamente e ali seria armazenada. Então, irmão, nós temos que cavar as covas. Nós temos que fazer nossa parte. E Deus virá e encherá essas covas com sua água, com o seu sobrenatural. Quando nos antecipamos, orando, jejuando, contribuindo, trabalhando na obra de Deus, mesmo que não enxergamos de imediato resultado algum, mas antes que dermos conta, o Senhor nos encherá das suas bênçãos, oh glória. Muitas vezes nós não enxergamos, irmãos. Nós não vemos com os nossos olhos, mas continue firme, continue clamando, continue orando, continue jejuando, continue pedindo a direção de Deus. E quanto nós menos imaginar, Deus começa a derramar sobre nós um sobrenatural, um milagre que nós precisamos. Aquelas águas não apenas saciou e reanimou os soldados e animais, mas também foi um instrumento de guerra nas mãos do Senhor. Porque quem esperava água no deserto? Quem sabe o que é um deserto? A gente sabe que no deserto há poucos pontos de água. Então o inimigo, ele jamais esperava água no deserto, e muita água. Vê como Deus, ele é tão bom. Ele não dá um pouquinho, né, para nós. Ele derrama muita água nas nossas vidas. Ele sempre faz muito mais do que nós pensamos e imaginamos. No verso 22, assim, em vez de água, eles enxergaram sangue. Deus confundiu o inimigo. Eles enxergaram aquelas poças, mas eles não viam água. No refletir do sol ao amanhecer, eles viam sangue naquela água. E aí Deus confundiu o inimigo. O diabo espera pela nossa desistência total. Mas se formos obedientes a Deus, veremos o seu milagre antes da necessária vitória. Deus operou primeiro o sobrenatural mandando água. Depois deu a vitória sobre os moabitas. Deus, ele é tão bom, irmãos, tão bom, que ele primeiro, ele nos mostra o sobrenatural. Ele age sobre nossas vidas.
e depois Ele nos entrega a vitória. Esse é o nosso Deus, irmãos. Os 3 reis não teriam um final feliz se as coisas fossem feitas sem a direção de Deus. Eles não teriam um final feliz. Lá no início, eles já há 7 dias, eles já estavam morrendo de sede no deserto. Eles não, com certeza eles morreriam. O fracasso está destinado àqueles que agem por conta própria, sem oração, sem fé e sem a palavra de Deus. Então, irmãos, não vamos agir assim. Portanto, observando nesse maravilhoso episódio de profeta Eliseu, pelo menos 4 pontos para a vitória daqueles 3 reis. Os 4 pontos foram fundamentais para a vitória daqueles 3. A oração em busca da direção de Deus. A palavra do Senhor que gerou fé para tomar a direção correta. O louvor que criou a atmosfera ideal para Deus se manifestar. E o sacrifício que lembra nossas ofertas. Então, meus amados, se seguirmos por esse caminho, o Senhor nos fará vencer qualquer batalha de nossas vidas. Amados, aprendemos que ser obedientes e dependentes a Deus nos levará a ver o sobrenatural e também nos dará a vitória sobre nosso inimigo. Amém? Quem crê nisso? Vamos nos colocar de pé. Eu não sei, irmão ou irmã, qual é o deserto que você está passando. Qual é o caminho que você está caminhando, está trilhando. Se esse caminho é o caminho que o Senhor decidiu para você, se esse caminho você pediu a direção para o Senhor, eu não sei. Eu não sei também qual é o seu problema, qual a sua dificuldade, qual o seu milagre que você está esperando. Mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza. Se nós pedirmos a direção do Senhor, Ele derramar água, Ele nos mostrará o sobrenatural, Ele nos entregará a vitória. Isso eu tenho certeza, irmãos, porque a palavra dele nos fala isso. Então eu peço, em nome de Jesus, curva a sua cabeça, levanta suas mãos em sinal de humilhação, de rendimento, se prostrando diante dele. Coloque diante do Senhor o teu problema, o milagre que tu quer receber do Senhor, porque eu sei e creio e tenho certeza que essa noite o Senhor, Ele vai vir com seu sobrenatural. Talvez é um vício, talvez é alguma enfermidade, talvez é uma reconstituição no casamento, eu não sei, mas Deus sabe. Você sabe o milagre que você precisa, mas eu tenho fé e creio que Deus, Ele está disposto
a vir com o sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, e derramar o sobrenatural, encher as tuas covas de água, que ele será transbordado pelo poder de Jesus, pelo Santo Espírito de Deus. Eu tenho fé, eu creio no Deus vivo, porque Ele prometeu que quem tem fé, crê nele, virá grandes coisas acontecerão nas nossas vidas. Esse é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus dos milagres, o Deus que age, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que cura os paralíticos, o Deus que faz cegos enxergar. Esse é o nosso Deus, mas por isso nós temos que cavar, por isso que nós temos que obedecer, por isso que nós temos que ser fiel a Deus. Aí sim, Ele virá com seu poder, com seu sobrenatural sobre nossas vidas. Adore a Deus, tenha fé, confie em Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus do impossível. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aplausa ao Senhor. Ele merece. Ele é o nosso Deus. Creia nisso, irmão. Tenha fé. O milagre ele vem pela nossa fé e pelo poder de Jesus. E Deus quer derramar sobre nós. Vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é entronizado no meio dos louvores.